Todos estão vendo a tela de apresentação? Sim, estamos vendo. Beleza, beleza. Pois vamos lá. Hoje eu pus esse título, né? Mais funções e gráficos. Então, nós vamos dar continuidade colocando aqui mais alguns exemplos, né, de aplicação das funções e dos gráficos no estudo da física, na descrição dos fenômenos físicos, certo? Então vamos começar aqui, por exemplo, o fenômeno aí que a gente tem uma mola sendo deformada. Então vocês estão vendo aqui, ó, que ela, inicialmente, ela está aqui paradinha, certo? Tá aqui ela, ó. E você vai e coloca aqui na extremidade um peso, uma massa. Quando você solta, ó, veja o que está acontecendo. Essa massa, ela dá um impulso aqui nessa mola, e ela fica no movimento de vai e vem. Então, ela fica nessa oscilação, certo? Então, o que eu estava mostrando para vocês, né? Que a gente pode estabelecer relações entre grandezas físicas que você vai medir, certo? A partir de uma sequência de passos no estudo desse fenômeno. Então, por exemplo, eu posso construir uma tabela de dados em que eu possa estar colocando a força, né, a força resultante sobre essa mola, na hora que você soltou ela ali, né, que tem relação com o peso dela, com o peso do objeto que você pôs, e a deformação que a mola sofre. Com essa tabela de dados, a gente constrói um gráfico, certo, gente? Então, a gente viu nas nossas aulas que esse gráfico, ele é uma das formas de você representar, né, de uma maneira simplificada, né, de uma maneira sintética, o que está acontecendo ali naquele fenômeno, em que você está relacionando grandezas. Mas eu posso também realizar um processo inverso. Qual que é o processo? Eu tenho um gráfico, certo, que representa a relação entre grandezas, e com esse gráfico eu posso chegar na função. Então, não sei se você se recorda, mas em uma de nossas tarefas, a gente tem uma questão, se não me engano, é a última questão, em que eu coloquei um gráfico lá, para você analisar e descobrir qual é a função que gerava aquele gráfico. Veja que é o processo inverso. Lógico que para você fazer isso, você tem que ter uma ideia, primeiro, de como é que eu monto aquela função, como é que eu monto a equação que relaciona aquelas grandezas. Então, por exemplo, aqui no caso dessa mola, eu sei que esse fenômeno da força sobre a mola e a deformação que ela sofre, essas duas grandezas estão relacionadas por essa igualdade aqui, ó, que é a minha função, certo? A força elástica é igual a uma constante que multiplica a deformação. Veja que é uma lei simples. É uma lei que relaciona diretamente a força elástica com a deformação. E isso nós vamos ter uma ideia hoje, nesta aula. Então, vamos adiante. Então, vamos lá. Hoje a gente vai compreender em detalhes a lei fundamental dos movimentos, certo? Lei fundamental dos movimentos. Olha só. Essa lei fundamental, ela é chamada também de segunda lei de Newton, ou em homenagem ao físico inglês Isaac Newton, né, que a revelou. O que a gente vai ver? O impulso de uma força, a grandeza chamada quantidade de movimento, para chegar na lei fundamental. E também a outra formulação, ou seja, uma outra forma de escrever essa lei. Certo, gente? Essa lei tem essa cara aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no slide. Certo? Tem essa cara aqui, ó. É uma relação direta, é uma proporção direta. Y igual a AX, ou seja, uma função que tem essa cara. Ou seja, você vai relacionar um Y e um X, no caso aqui é uma grandeza, o Y, o A é uma constante, e esse X é outra grandeza, que são as chamadas variáveis, né?
Y varia, X varia. Então, vocês vão ver que essa lei fundamental dos movimentos, ela é uma proporção direta. Mas vamos adiante. Primeira coisa, vamos definir o impulso de uma força. Então, para essa pergunta, o que significa dar impulso em uma bola de tênis? Aí perceba uma coisa que é interessante, né? A gente tem ideia dessas palavras e do sentido que elas têm na nossa vida, né? Diária. Por exemplo, quando você diz assim, né? Que, eu vou correr, eu vou saltar um obstáculo e vou dar um impulso para poder saltar esse obstáculo. Então, a gente tem a ideia do impulso como sendo algo que fizesse a gente realizar um esforço para frente, para trás, para dar um salto, né? A gente tem essa ideia intuitiva do que é o impulso. Aqui na física, a gente vai definir o que é esse impulso. Então, primeira coisa, o impulso que uma força produz, certo, gente? Vai ser uma grandeza. É a primeira coisa. Então, o impulso ele pode ser medido. Então, veja, em jogos de raquete, futebol, boliche, os objetos são movidos pela ação de contato com a mão, o pé ou algum instrumento. Certo? Nessas situações, o contato é capaz de movimentar a bola, fazendo-a, inclusive, mudar sua trajetória. Né? A bola vem em você com aquele instrumento, por exemplo, a raquete, né? Você dá aquele impulso e a bola muda a trajetória dela. Ela estava vindo num sentido, aí quando você dá aquela raquetada, ela muda a trajetória dela, vai para outro sentido. Aumentando ou diminuindo sua velocidade. 2 fatores contribuem para a alteração do movimento dos objetos. Que fatores são esses? A força aplicada e o tempo de aplicação. Então, repare, aqui a gente já está construindo, né? Já está amarrando esse conceito de impulso. Veja que o impulso aí, que é de uma força que se aplica, certo? Depende de quem? Depende do intervalo de tempo em que está acontecendo a interação. Certo, gente? Então, olha só. No momento de um saque ou de um chute, a bola interage com a mão, com o pé, durante um intervalo de tempo extremamente curto, da ordem de centésimos de segundo. Porém, como a intensidade da força aplicada sobre a bola é muito grande, o impulso produzido é suficiente para que a bola parta com alta velocidade, em torno aí de 100 km por hora. Então, eu chamo a atenção para vocês para o seguinte, veja aí no texto, né, que o contato, ele se dá num intervalo de tempo muito curto, né, só no momento do toque, né, o objeto tocou ali, interagiu, e aí, como esse intervalo de tempo é muito pequeno, você tem uma força muito grande aplicada ali, certo? Então, você mede essa intensidade do contato por essa grandeza que é o impulso. Então, a gente está colocando 2 exemplos aí, né? O mesmo ocorre quando precisamos fazer um carro enguiçado funcionar. Se o motorista empurra o carro sozinho, ainda que seja numa rua plana, a força que ele é capaz de exercer precisa atuar durante um intervalo de tempo relativamente grande. Aí veja que aí você tem um processo inverso, né? Veja que você tem um processo inverso. Então, para que tenha efeito, aí você tem o processo inverso do fenômeno anterior. Que aí, no caso, a interação tem que acontecer num intervalo de tempo maior. Então, por exemplo, se mais pessoas vêm para ajudar, é lógico que essa força vai ser maior. E pode, em menos tempo, produzir um impulso suficiente para que o carro funcione. A física, gente, tem uma coisa interessante na física, né? Por quê? Porque a física, ela tem uma linguagem que te permite ler, como você lê num livro, os fenômenos que estão acontecendo em torno, né? Em que você tem a interação de corpos, em que você tem a ação de objetos uns com os outros, né? A energia elétrica, a energia magnética, né? Então, a física está constantemente, né,
fazendo essa leitura do mundo, e isso de uma forma precisa e matemática. Então, nesse exemplo aqui, você vê aí, né, que para que essa força, que no caso aí, ela está atuando num intervalo de tempo maior, porque a interação ela está sendo maior, para você ter um impulso maior, é necessário que a força seja maior, né? Já que o intervalo de tempo ele vai ser maior, ele precisa ser maior, que é o intervalo de tempo do contato. Veja que não é um contato rápido, como você faz naquele toque que você dá na bola, né, na raquetada, na bola que você chutou, né? Então, você precisa aumentar esta força para que o impulso seja suficiente para o carro funcionar. Então, existe uma relação inversa entre o impulso e o intervalo de tempo. Certo, gente? Aliás, minto. Existe uma relação inversa entre o impulso e a força de contato. Para o mesmo impulso, quanto maior a força aplicada no objeto, menor deverá ser o intervalo de tempo para essa interação. Como é que você vai fazer essa medida? Através de que equação? Então, como existe essa relação direta entre o impulso e o intervalo de tempo, a gente pode montar a nossa equaçãozinha. Olha aqui ela, ó. O impulso, que agora eu vou chamar de I, de uma força, vai ser igual à força aplicada multiplicando o intervalo de tempo. Certo, gente? Então, fisicamente, o impulso é definido como um produto, ou seja, a multiplicação entre a força aplicada num objeto e o intervalo de tempo em que essa força age sobre o objeto. Então, você tem essa relaçãozinha simples aqui, que é uma relação direta. A unidade de impulso no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por segundo. Então, quando você vai medir impulso, certo? Você tem que medir a força em Newton e tem que medir esse intervalo de tempo em segundos. Isso significa que, se o intervalo de tempo for dado em horas, você vai transformar para segundos. Se for dado em minutos, você vai transformar para segundo. Por quê? Porque você tem que representar, você tem que fazer essa medida segundo, né, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade. Geralmente, quando você vai fazer um problema relacionado com o impulso, que é esta grandeza vetorial, você tem que usar essas unidades de medida. Isso vai depender do problema. Então, veja aqui um exemplo bem simples. Ao dar um saque, um jogador de vôlei aplica uma força de 300 newton, certo? Que fica em contato com sua mão por quanto tempo? 4 centésimos de segundo. Qual é o módulo do impulso da força aplicada pela mão do jogador? Escreva a equação, né? A gente já sabe que é a multiplicação da força pelo intervalo de tempo. Faça essa multiplicaçãozinha, você vai ter o valor do impulso. Então, qual é o módulo desse impulso aí nesse exemplo? 12 newtons por segundo. Então, gente, geralmente, você vai fazer uma aplicação, um problema, em que você precisa usar a fórmula de maneira direta. Aqui é um exemplo bem simples para isso, certo? A outra grandeza é a quantidade de movimento de um objeto e sua variação. Eu vou chamar a atenção para vocês para essa história de variação. Gente, em física, a variação de uma grandeza é mais importante do que o módulo da própria grandeza. Sempre. Porque é a variação, que é uma mudança que acontece naquela grandeza, é que vai fazer a diferença. Então, olha só a pergunta. A massa interfere na quantidade de movimento de um corpo? Primeiro a gente tem que entender o que é essa história de quantidade de movimento, né? Vamos lá. Fisicamente, a quantidade de movimento, que a gente agora vai representar por um Q maiúsculo, de um objeto em cada instante, ou seja, num intervalo de tempo, corresponde ao produto da massa desse objeto pela velocidade que ele tem. Opa! Então, olha só, a gente já tem outra relação direta aí. O impulso relaciona a força com o intervalo de tempo. Certo, gente?
a quantidade de movimento que um objeto tem quando ele está se movendo, relaciona a massa do objeto com a velocidade dele, certo? Então é outro produto, em que você vai multiplicar a massa do objeto pela velocidade que ele tem. Assim como o impulso, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, pois ela é determinada multiplicando uma grandeza vetorial, que é a velocidade, por uma grandeza escalar, que é a massa. A quantidade de movimento também é chamada de momento linear. Então, se eu falar em quantidade de movimento, se eu falar em momento linear, é a mesma coisa, viu, gente? Mas vamos entender isso aqui através de um exemplo. Certo? Vou botar esse exemplo aí, ó. Aqui a gente tem a colisão de um carro com um caminhão. Certo, gente? Aí a gente, às vezes, vê isso acontecendo, né, ao vivo ali. Você está na pista aqui, aí acontece um acidente, você vê algo parecido com isso aí. Os peritos, quando vão analisar um acidente, eles geralmente usam essas equações, né, para ter uma ideia da energia que um objeto tinha, a velocidade que ele tinha, né, a quantidade de movimento que o objeto tinha antes do choque, né, da colisão. Então, repare aqui nesse exemplo. Primeiro, o carrinho está em movimento e o caminhão está parado. Certo, gente? Quando os dois se chocam, o que você observa? Que ambos entram em movimento. Não é isso? Veja que a figurinha aí, essa animação, ela está repetindo. Ó. Eu botei ela para repetir aí para vocês. Então, ó, carro em movimento, caminhão parado. Bateu, os dois se movem. Só que acontece uma coisa interessante aí. Eu sei que quando o carro se move, depois da batida, não sei se vocês estão vendo aí, ele se move em sentido contrário, né? Então, vamos lá. Então, vamos separar esse problema assim, ó. Antes da batida e depois da batida. Se vocês observarem aqui, ó, nessa tabelinha, ela está te dando algumas informações, ó. Para quem? Para o carro. E aqui para o caminhão, ó. Truck. Caminhão, né? Então tá aqui, ó. Então o carro tem uma massa de quantos quilogramas? O carro tem 1 tonelada. Tem 1.000 quilogramas. Qual a velocidade dele? Antes da batida? Né, ó, 20 metros por segundo. Então, gente, para o carro, eu vou aplicar a equação da quantidade de movimento e vou calcular a quantidade de movimento que ele tinha antes de bater no caminhão. Certo? Então, escreva a equação, Q é igual a massa vezes V, substitui os valores, a massa do carro, 1.000, a velocidade do carro, 20. Então, a gente tem esse valorzinho aqui, né, que você vê na tabela, antes da batida, ó. Deixa eu voltar, 20.000 quilogramas por metro por segundo, que é a unidade de medida, né, da quantidade de movimento. Então, eu encontrei a quantidade de movimento do carro antes da batida. Agora, perceba uma coisa, qual é a quantidade de movimento do caminhão antes da batida? O que vocês acham? 0. 0, mas é lógico, o caminhão não estava parado. Então, ó, quantidade de movimento do caminhão, 0. Então, vamos lá. Antes da batida, eu tenho duas quantidades, que eu vou chamar de quantidades iniciais. A quantidade inicial de movimento do carro, a quantidade inicial de movimento do caminhão. Agora vamos para depois da batida. Primeiro, para o carro, aplica a equação de novo, substitua os valores. Veja que a velocidade que você enxerga aqui depois da batida, ó, para o carro, é só de 10 metros por segundo. Ou seja, o carrinho perdeu velocidade com choque, certo? E eu coloco um sinal negativo, por quê? Porque o carrinho começou a se mover no sentido contrário, certo, gente? No sentido contrário. Então, matematicamente, é lícito que eu escreva um sinal negativo. Então, quando você multiplica, ó, você tem agora uma quantidade de movimento para o carro menor do que a quantidade de movimento inicial que ele tinha. Então, esse valor foi de quanto? Ou ficou de quanto? 10.000 quilogramas por metro por segundo. O caminhão agora tem velocidade. Se tem velocidade, eu não posso mais dizer que a quantidade de movimento dele é 0, é nula, né? Então, eu vou calcular a quantidade de movimento do caminhão dessa vez, né? Então, você substitui os valores, né? Tá aí 3.000 quilogramas, que o caminhão tem uma massa maior, né? Ele é, entre aspas, é mais pesado, ele tem 3 toneladas, né? Pode estar aí carregado, então tem uma massa maior.
e a velocidade que ele adquire é de 10 metros por segundo. Aí você multiplica, veja que é uma velocidade positiva, né? Porque ele não muda o sentido do movimento dele, certo? Veja que ele vai, ó, para a direita, enquanto que depois da batida o carrinho vai no sentido contrário, vai para a esquerda. E aí você tem, depois da batida, duas quantidades de movimento, do carro e do caminhão. Agora vem a coisa mais importante aqui, é que essas quantidades, quando elas se somam, antes e depois, elas se conservam. Ou seja, a soma total é nula. Ok. Então, veja que ao final, certo? Você vai ter isso aqui, ó, que eu estou destacando. Perceba, a quantidade total, certo? Depois da batida, menos a quantidade total antes da batida, essa soma, ela vai ser zero. Quer ver? Perceba, ó. Total final é quem? É 30 mil menos 10 mil. 30 mil menos 10 mil dá 20 mil. Menos o 20 mil inicial, que é antes da batida, né? 20 mil menos 20 mil dá zero. Significa o quê? Significa, então, que a quantidade de movimento, certo? Ela se conserva no fenômeno. A quantidade de movimento inicial total, ela é igual à quantidade de movimento final total. Sempre, gente, sempre. Se outros fatores não interferirem, né, a gente vai ter, num determinado estudo do fenômeno, que essa grandeza, ela se conserva. Então, é uma das leis de conservação da natureza. Certo? É a lei de conservação da quantidade de movimento. Beleza, vamos adiante. Olha aqui outro exemplo, ó. Né, você tem uma esferazinha, ela está fixa, aí você puxa ela, solta, e ela entra em choque com esse carrinho. Então é algo parecido com o que aconteceu lá no primeiro problema, certo? Se você fosse calcular as quantidades de movimento, você ia fazer o mesmo processo. Então a unidade de medida da quantidade de movimento no sistema internacional de unidades será o quilograma por metro por segundo, que foi o que a gente já tinha dito, né? Então, como é que você mede impulso? Newton por segundo no sistema internacional. Como é que você mede quantidade de movimento? É a unidade de massa, medida em quilograma, por uma unidade de velocidade, que você vai medir em metros por segundo. Certo? Vamos lá. Olha aqui um outro exemplo. Imagine que você está em uma pista de patinação e percebe um adulto e uma criança vindo de encontro a você com a mesma velocidade, um adulto e uma criança. Não vai ser possível escapar dos dois. Você terá de escolher se foge do adulto e tromba com a criança ou vice-versa. Qual das colisões causaria o maior estrago em você, gente? O que é que vocês acham? O da criança. Da criança. É da criança? Vamos lá. Não, do adulto, quer dizer, desculpa aí. Errei. Do adulto? Vamos lá, vamos pensar aqui. Você está aqui parado, que nesse sujeito aí. Aí vem na sua direção um adulto e uma criança, certo? Tem a mesma velocidade, eles vêm no mesmo movimento. Aí você está lá parado, aí você vai ter que escolher, meu Deus, e agora? Eu vou desviar do adulto ou vou me desviar da criança? O que vai ser mais prejudicial, né? E aí, gente, eu quero que vocês percebam que, como o adulto ele tem uma massa maior, é lógico, a colisão, a trombada com você vai ser mais dolorosa, né? Do que a trombada da criança no seu corpo, certo? Então, qual das colisões causaria maior estrago em você? Certamente, o choque com o adulto provocaria em você maiores e mais lesões, né? Ele tem mais massa, e é aqui que vem a história da massa, né, de um corpo. Ele tem mais massa do que a criança, ou seja, há algo a mais no movimento dele. Por isso, pará-lo, né, parar o adulto, né, exigiria mais esforço seu. Esse exemplo nos permite perceber que a massa de um objeto também é importante, né, a massa de um objeto também é importante para determinar a quantidade de movimento dele. É por isso que no cálculo da quantidade de movimento de um corpo, a massa está lá, está junto, certo? Quer dizer, não é só a velocidade que interfere na quantidade de movimento, mas a massa.
Então, se você pegar o exemplo anterior do caminhão, você vê que o caminhão tem 3 toneladas, ou seja, tem 2 toneladas a mais que o carrinho, né, que aquele carro. Então, ele em movimento, com a mesma velocidade do carro, ele vai ter uma quantidade de movimento maior, por quê? Por causa da massa dele. Certo, gente? Vamos lá, vamos seguir. Vamos, finalmente, para a lei fundamental dos movimentos, ou segunda lei de Newton. O que provoca alteração na quantidade de movimento? Como eu disse a vocês, em física, as variações dessas grandezas são mais importantes do que a própria grandeza em si, certo? Então, vejam, a quantidade de movimento, que a gente está chamando de Q, de um objeto, varia nas situações em que ocorrem mudanças de velocidade. Eu não sei se você se recorda, mas quando você tem mudança da velocidade, você tem o quê? A aceleração. Então, já tô dando a pista aí, né? Apesar da massa permanecer a mesma, uma mudança na velocidade corresponde a uma variação na quantidade de movimento, que eu vou indicar por ΔQ. Esse símbolozinho do triângulo, gente, a gente vai sempre ler ele como delta. É uma letra grega que vai indicar a variação. Aqui também, né? A gente já vem usando isso. ΔV, variação de velocidade. ΔQ, variação da quantidade de movimento. Então, sempre que eu colocar esse símbolozinho antes de qualquer grandeza, eu vou estar indicando variação. Certo, gente? Vamos lá. Segunda lei de Newton. Olha só como é que a gente vai escrever esta relação. A relação entre força e quantidade de movimento. A relação existente entre a variação da quantidade de movimento de um objeto, que é o ΔQ, num certo intervalo de tempo, ΔT, e a força F é denominada lei fundamental dos movimentos. Então tá aqui, gente, olha, tá aqui como é que você vai expressar a segunda lei de Newton. Essa é uma das formas de expressar a segunda lei de Newton. Então observe que essa expressão da força, ela mostra o quê? Se o intervalo de tempo ou o tempo de interação é menor, né, tá aqui, ó, ΔT é menor, né, vou indicar isso por uma seta aqui para baixo, ó, é menor. A variação da quantidade de movimento seja a mesma, né, para que a variação da quantidade de movimento seja a mesma, é necessário que a força seja maior. Então, existe uma relação inversa entre a força e o intervalo de tempo. Então, veja que está de acordo com o que a gente vem mostrando aqui para vocês, né? Quanto menor o intervalo de tempo, maior vai ser a força de interação entre os objetos, e vice-versa. Certo? Então, segundo a lei de Newton, ela denota isso. Certo? Tá aí o homem, Isaac Newton, o grande físico aí do século XVIII. Então, ele é que revelou essas leis, certo? De uma forma matemática, e dando precisão, definindo essas grandezas. Definindo força, definindo massa. Então, usaremos essa expressão somente nos casos em que a força ou a resultante das forças, isso é importante, seja constante. Porque num fenômeno, geralmente, você não tem só uma força atuando. Você pode ter mais de uma força. Então, quando tem mais de uma força, você vai ter que pegar a resultante dessas forças. Ou seja, uma força que sozinha, ela funciona por todas as outras forças, né? De forma individual. Então, vejam, a expressão de que a força da quantidade de movimentos são grandezas vetoriais, no sentido. Então, esse produto é Newton. Então, é a maneira que você tem de medir a força. Força é medida em Newton, em homenagem ao físico inglês Isaac Newton. Beleza, opa, que foi demais. Vou botar um exemplo aqui bem facinho para a gente fazer. Aí veja ali, ó. Na cobrança de uma falta, um jogador, em um jogo, né, de futebol de salão, o contato entre o pé do jogador e a bola é de aproximadamente 0,01 segundo. Então, veja, a gente tem 1/100º de segundo de interação aí, né, entre o pé e a bola. Sabendo que a massa da bola é, em média, 800 gramas, que a gente precisa transformar para quilograma. Então, basta que você divida o valor 800 por 1000, aí você vai encontrar este valorzinho aqui em quilograma, né, 8 décimos do quilograma, né, isso corresponde a 800 gramas.
E que a bola, depois de chutada, adquire uma velocidade de 5 metros por segundo, o que é que você vai calcular? Primeiro, letra A, tá aqui, ó, a variação da quantidade de movimento da bola. Letra B, a força aplicada pelo pé do jogador sobre a bola e o impulso produzido por essa força. Então, a gente já tem aqui os nossos dados. Para calcular a letra A, você vai ter que aplicar essa igualdade. O que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a inicial. Beleza, gente? Como é que eu calculo quantidade de movimento? Ó, quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, veja que no exemplo, antes do cara chutar a bola, eu tenho uma quantidade de movimento inicial igual a quanto? Ó, igual a 0, porque não tem velocidade ainda. Quando o sujeito dá o chutão, aí você já tem a quantidade de movimento que eu vou chamar de quantidade de movimento final. Aí você substitui os valores aí, que foram os valores dados. Deu quanto, então? Letra A, ó, 4 kg por metro por segundo. Então, isso responde a letra A. Certo? Vamos para a letra B. Opa! Na letra B, a gente vai calcular o quê? A força aplicada sobre a bola. Então, você vai aplicar a segunda lei de Newton, escrita desta maneira aí. Então, substitui os valores, né? A variação da quantidade de movimento, a gente já calculou, né? Deu 4. Substitui na fórmula. O intervalo de tempo a gente tem. Então, fica 4 dividindo 0,01. Essa divisão dá quanto? 400 newton. E o impulso? Letra C, né? Agora, o impulso, você aplica a formulazinha, é o produto da força pelo intervalo de tempo. A força a gente já tem da letra B, multiplica, né? O intervalo de tempo foi aquele, 0,01 segundo, e esse valor dá 4 newtons por segundo. Certo, gente? Então, pronto, a gente tem a resposta aí da letra A, foi 4, a letra B, 400, e o impulso, 4 newtons também. Eu vou até só voltar um instantezinho aqui, gente, para ver se justamente, isso mesmo. Beleza? Então, veja, um exemplo também só de aplicação direta das expressões, certo? Você precisa ter em mente estas relações para poder fazer, né? Se você não tiver essas relações, como é que está relacionada a quantidade de movimento com a velocidade? Quem está amarrando essas grandezas é a equaçãozinha Q igual a M vezes V. Então, você tem que saber disso, né? Vamos lá. Então, eu tenho, portanto, a partir da segunda lei de Newton, olha só como a coisa é interessante. Eu tenho, então, uma relação entre o impulso e a variação da quantidade de movimento. Isso aí, gente, é chamado até de teorema do impulso. Então, veja, ó, se eu escrever a relação de Newton assim, olha, você vai perceber que F multiplicando ΔT é quem, ó? É o próprio impulso, né? Então, eu tenho essa outra igualdade. O que é que essa igualdade está mostrando? Que o impulso é também igual à variação da quantidade de movimento. Olha que coisa bacana, né? Então, você fez uma conexão do impulso com a variação da quantidade de movimento. Quem foi o intermediário? Quem foi que conectou essas duas grandezas? A segunda lei de Newton. Então, eu vou para outra formulação da segunda lei de Newton. Ou seja, eu posso reescrever aquela equação, F igual a ΔQ sobre ΔT, de uma outra maneira. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir ΔQ por QF menos QI, ou seja, o que é ΔQ? Né, a variação da quantidade de movimento, então substitui na fórmula, ó. Então, ΔQ é o Q final menos o inicial, lá no numerador, né? Substituo novamente cada quantidade de movimento pela equação. O que é o Q final? O que é o Q inicial? É a massa do objeto vezes a velocidade final. É a massa do objeto vezes a velocidade inicial, certo? Coloque em evidência a massa, né? Coloque em evidência a massa. Então, tá aqui, ó. Massa, abre um parênteses, aí fica só velocidade final menos inicial. Ora, gente, o que é velocidade final menos velocidade inicial? É a variação de velocidade.
Então, eu substituo novamente, ó, o ΔV. Aí vocês vão perceber uma coisa, ó. Quem é esse ΔV sobre ΔT, gente? O que é variação de velocidade no tempo? É chamado de quê? Vocês se recordam? Isso, esqueci, ó. Vamos lá, você está no carro, aí o carro está com uma certa velocidade. Aí você, ó, pisa lá no pedal, pã! Aí a velocidade vai para outro valor, ou seja, você variou a velocidade. O que foi que você fez com o carro? Eu movimentei ele. Você movimentou, mas o que foi que você fez quando você pisou no pedal? Desacelerou o carro? Você acelerou o carro. Então, ΔV, ΔT é A. O que é esse A, gente? Quem está representando? A aceleração. Então, eu substituo novamente isso aqui, ó, por A. Então, a tua expressão fica assim. F é igual a massa vezes a aceleração. Ah, então, eu tanto posso escrever a equação de Newton assim, como posso escrever ela assim. São duas maneiras diferentes. Ou eu escrevo ela como uma relação com a variação da quantidade de movimento, ou então como força proporcional à aceleração. Então, considerando a força constante, isso é importante, a força tem que ser constante, ela não pode estar variando, podemos estabelecer que a aceleração também é constante e representar a expressão da segunda lei de Newton como produto entre a massa e a aceleração do objeto. Olha que coisa interessante. Pronto, então, gente, o que a gente vai fazer agora? Ó, para a gente encerrar, né, a gente vai ver isso aqui. A resultante de força sobre um corpo é, portanto, diretamente proporcional à aceleração que esse corpo adquire quando sujeita à ação dessas forças, que é justamente a segunda lei de Newton, que relaciona força à aceleração, ou seja, escrevendo ela tal como a gente viu aqui por último, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui um simuladorzinho para a gente ver um exemplo, né? A gente vai construir o gráfico a partir dessa função, já que ela é uma relação direta. Vocês vão observar que o gráfico ele vai aparecer desta maneira aqui, ó. Ó, perceba que ele começa aqui a partir do zero, certo? Então, deixa eu abrir aqui o simulador, só um instantezinho. Então, este simulador é um simulador que vai relacionar força sobre um objeto e a aceleração que ele adquire. Então, vou aqui, ó, para esse ícone, e você lê a aceleração. Vocês estão vendo a tela inicial? Tá tudo ok aí para vocês? Beleza. Então, veja, ó, eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho alguns objetos, né? Tenho outras duas pessoas aqui, certo? Aqui embaixo, eu vou medir a força, ó. Aqui um cursor que vai medir a força, a intensidade dessa força, e esse sujeito vai empurrar esses objetos. Bem aqui em friction, que é fricção, eu posso aumentar essa fricção, certo? Ou seja, aumentar a força de atrito entre os objetos, ou seja, eu deixo a superfície assim, mais caraquenta, certo? Como eu posso deixar ela mais lisa? Ó, por exemplo, colocando gelo aqui, ó, para ficar bem lisinha, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Somar forças. Por enquanto, a soma dessas forças é zero, certo? Não tem nenhuma força aqui atuando. Eu vou colocar aqui valores, ó, certo? Para aparecer valores, mas posso deixar aqui apagado por enquanto. O valor das massas, ó, geladeira, 200 kg, caixote, 50, aqui é a massa de todo mundo, né? Posso medir a velocidade, e o objeto vai se mover, e posso medir a aceleração. A aceleração vai aparecer aqui, ó. Veja que a aceleração, ela tem um mínimo e um máximo. Então, esse objeto ele pode acelerar até 20 metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? Então, beleza. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar um exemplo para a gente montar uma tabela relacionando força e aceleração. Para vocês observarem
né, através de um exemplo bem simples, que existe uma relação direta entre a força e a aceleração que um objeto adquire, e que essa relação direta, ela está de acordo com a segunda lei de Newton, certo? Então, vamos fazer aqui, ó, soma de forças, eu quero ler esses valores, eu vou colocar aqui, ó, a superfície lisa, sem atrito, vou pegar os valores, quero que esses valores apareçam, e vou medir a aceleração, certo? Qual é o próximo passo? Vou aqui, gente, olha, dessa vez, eu não vou usar o Desmo, eu vou usar um outro aplicativo, que é o GeoGebra, certo? Por que eu vou usar ele? Porque eu quero encontrar a relação matemática, ou seja, eu quero encontrar a função, certo? Que vai descrever o fenômeno. Lá o Desmo, quando você joga valores na tabela, infelizmente ele não te fornece a relação matemática, certo? Aqui não, aqui, nesse aplicativo, ele já te fornece a relação, a expressão matemática que relaciona as duas grandezas, certo, gente? Então, eu vou usar ele por isso. Ele também é muito simples de usar, ele é muito parecido com o Desmos. E você vem aqui nesse ícone aqui da direita, ó. Vem aqui nesse ícone. Na verdade, você vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Ó. Aí vai aparecer essa janelinha, você vem bem aqui em folha de cálculo. Aí o que vai aparecer? Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho. Ver se ele reduz. Pronto. Ó, vai aparecer uma tabelinha, tá vendo? Ó, A, B, C, aqui tem 4 colunas, né? Você pode apresentar outras colunas aqui, tem uma numeração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar meus valores aqui, ó. O valor de A vai ser o eixo horizontal do gráfico, certo, gente? O valor de B vai ser o eixo vertical. Então, eu vou relacionar forças com acelerações. Então, a aceleração eu vou deixar aqui embaixo, na horizontal, e os valores de força eu vou botar na vertical. Vou minimizar a janela, certo, gente? Vou minimizar aqui também, para mim poder construir essa tabela, certo? Para mim poder construir essa tabela. Então, deixa eu ver bem aqui se eu consigo deixar visível aí para vocês, para aparecer aqui, ó, A e B. Pronto, apareceu, né? Então, vou aumentar um pouquinho aqui, para ficar melhor de ver. Eu já tenho uma tabelazinha montada aqui, ó. Vou reduzir aqui também, para a gente poder visualizar esse, ó. Veja que eu já construí a tabela, ó. Na primeira coluna eu vou colocar os valores de força, certo, gente? E na segunda coluna eu vou botar os valores de aceleração. Vou voltar aqui para o meu meu simulador e vou iniciar a minha simulação. Então, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, que é a situação inicial. Não tenho força nenhuma, é 0. Eu não tenho aceleração nenhuma, é 0. Então, aqui é a situação inicial. Certo, gente? Agora, eu vou começar a aplicar força nesse objeto. Então, primeiro, ó, você vem aqui no cursor, tá 0 newtons, né? Então, o sujeito vai começar a empurrar o objeto, ó. Quando ele empurrou, essa força foi para quanto? Ó, primeiro, 50. Qual foi a aceleração? 1. Ó. Vou aumentar um pouquinho mais a força. Foi para 100, né? E a aceleração foi para quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Vou aumentar um pouquinho mais. 150, a aceleração foi para quanto? Para 3. 150, e a aceleração foi para 3. Veja que atingiu o valor máximo, né, de velocidade que o objeto poderia adquirir aqui no simulador, certo? Quando atingiu aqui 150 newtons. Então, eu pude obter, nesse pequeno exemplo aqui, ó, eu pude obter 4 pontos. Vocês estão vendo aqui, ó, 4 pontos. Então, com esses pontos aqui obtidos, eu posso construir meu gráfico. Então, vocês vão perceber que existe essa relação direta entre a força e a aceleração. O gráfico vai te mostrar isso. Então, vamos aqui para o gráfico. Então, olha só. Venho aqui para a minha tabela de valores.
eu vou colocar os valores de aceleração, então foi quanto? 0, 1, 2 e 3. E vou colocar os valores de força. 0, 50, 100, 150. 150. Oh, beleza. Pronto, feito isso, vou expandir aqui. Deixa eu expandir, pronto. Eu já tenho a minha tabelinha, né? Deixa eu encolher ela aqui para a gente poder visualizar o gráfico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dados, ó, aqui, e venho para cá, olha, venho para esse ícone aqui da esquerda, ó. Bem aqui eu vou clicar, ó, eu vou clicar aqui, deixa aparecer, ó, aí você clica aqui, ó, análise de regressão bivariada. Clica aqui e vamos ver o que, é que vai acontecer aí, né? Deixa eu ver se ele... Oh, pronto. Olha, gente, tá aqui os pontos. Vocês estão vendo aqui, ó. Já apareceu os pontos. Veja que eles estão alinhadinhos, ó. Mas lógico, tinha que aparecer aliado, né? Aí aqui, ó, modelo de regressão. Bem aqui embaixo, ó. Você clica aqui nessa aba e você coloca, ó, modelo de regressão linear. Olha o que, é que vai... Olha só. Olha o que está aparecendo aí. Tá vendo? Então, veja que eu já tenho a minha relação matemática aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, y é igual a 50 vezes x. Olha só, y é igual a 50 vezes x. Certo? Então, vamos fazer assim. Eu vou tirar um print desse gráfico, certo? E vou levar lá para os nossos slides, certo? E vou colar ele aqui. Pronto, só para a gente ter uma noção. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver a questão do gráfico aqui. Então, olha só. Os valores a gente tem, né? Opa, sumiu. Pronto. Então, veja, gente, ó. O y da função, o y da nossa função, certo? É quem? São os valores de f. Ó. Ou seja, o y aqui, que na matemática é uma coisa abstrata, é a grandeza força. O x que está variando é a aceleração. Então, eu tenho essa expressão matemática aqui, ó. O y, que é f, é igual a 50, certo? Multiplicando os valores de aceleração. Então, okay, gente, ó, veja aí que eu tenho uma relação matemática entre as duas grandezas, força e aceleração, não é? Então, aparece 50, ó, aparece esse valor aqui, 50, ó. Se vocês se lembrarem da segunda lei de Newton, ó, o que seria esse 50 aí, gente, ó? O que seria esse 50? Seria o valor da massa, ó. A massa do objeto aparece aí naturalmente na expressão. Tá vendo? Ou seja, aquele caixotezinho tem 50 kg de massa, 50 quilos, não é? Então, se você divide a força pela aceleração, você vai encontrar um valor constante, certo? Que é o valor da massa. Porque é a massa que está amarrando a força com a aceleração. Se você pegar, ó, 50 dividindo 1, 50. 100 dividindo 2, 50. 150 dividindo 3, 50. Então, quem amarra as duas grandezas é uma constante que o Newton chamou de massa. É a massa do objeto. Certo, gente? Veja que o gráfico, ele é uma relação direta, e em toda relação direta, o gráfico vai partir de onde? Do zero, ó. Do zero. Zero do y, zero do x. Então, a relação direta, ela vai ter sempre essa cara. Certo? Ó. Ela vai ter sempre essa cara aqui. É toda a relação direta entre duas grandezas. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A gente já se estendeu muito. Vou só colocar aqui o link da frequência aqui de vocês, se vocês acessarem. Tá bom, gente? Por hoje a gente fica por aqui.
E aí a próxima vez é só mesmo uma avaliaçãozinha que a gente vai fazer, certo?